Bom dia, meu querido. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. É com muita alegria e na presença de Jesus que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra dele para as nossas vidas. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus, eu moro em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho, para o qual eu convido você a assinar e se inscrever e receber semanalmente as meditações da Palavra de Deus que nós estamos compartilhando aqui às segundas-feiras e às quintas-feiras também. Hoje, dia 4 de abril de 2022, nós estamos seguindo a nossa leitura bíblica anual que fazemos em conjunto na nossa igreja aqui em Brasília. E hoje nós estamos lendo o livro de 2 Samuel, os capítulos 13 a 16. A leitura de amanhã, dia 5, são os capítulos 17 a 20. E eu vou comentar aqui, na verdade, sobre um personagem que aparece ao longo desses capítulos, né? Quase todos eles. Um conselheiro, né? Chamado Aitofel. Mas antes de chegar nesse cidadão, vamos entender o contexto onde ele aparece. Nesses capítulos nós estamos num momento de disputa pelo poder no reino de Israel, né? Davi já era um rei de meia idade, vamos dizer assim, um rei com a sua liderança consolidada e que tinha vários filhos, dentre eles um jovem rapaz muito descrito como muito bonito, né? Chamado Absalão. Ele não era propriamente o herdeiro do trono, não era o filho primogênito, né, nem da esposa de Davi, que era considerada rainha, que era Batseba. Ele era filho de outra esposa e não era o herdeiro, né, do trono. Só que ele tinha uma ambição interior de ser o próximo rei, né? E ao mesmo tempo, Davi, ele não foi um pai totalmente presente na vida desse rapaz, né? A gente vê um relacionamento meio truncado entre Davi e Absalão. Uma coisa de distância, uma coisa de não recebe, uma coisa de vem para a cidade, mas fica na tua casa. Uma frieza nesse relacionamento uma inadequação do rei Davi em tratar Absalão como um filho de fato, né? E esse jovem cresceu com essa revolta, cresceu com essa ira contra o seu pai, né? Isso tudo vai se transformar numa conspiração contra o governo, contra o reino de Israel naquela época. A Bíblia diz que Absalão se colocava na entrada, nos portões da cidade, do palácio, né, de Jerusalém, e as pessoas vinham a Davi para julgamento, mas antes que chegassem a Davi, Absalão chamava essas pessoas e acolhia de certa forma as suas demandas e semeava no coração delas uma mentira, né? Um engano de que não tem ninguém que te receba aqui em Jerusalém, né? Eu estou te recebendo, eu estou te acolhendo aqui. E a Bíblia diz que com isso ele ia roubando o coração dos homens de Israel. E ele fez isso por muito tempo, né? A tal ponto de fortalecer uma conspiração e um consenso entre o povo de que ele deveria ser o rei no lugar de Davi. Então, quando ele organizou pessoas que pegassem em armas para depor o rei, ele fez isso. E fez de uma maneira muito rápida, muito intempestiva, porque essa conspiração já vinha fermentando no meio do povo há muito tempo. E aí Davi teve que fugir às pressas de Jerusalém, levando algumas pessoas com ele. E ficaram outras pessoas em Jerusalém, dentre elas alguns do conselho do rei, dentre eles esse cidadão chamado Aitofel. E na leitura deste ano, foi a pessoa que destacou, né, na minha leitura, foi ver a trajetória desse cidadão. E daí veio uma reflexão sobre a figura do conselheiro e do conselho que se dá, né? Então eu refleti sobre isso nesse ano e eu quero compartilhar contigo alguma das coisas que eu refleti. Segundo Samuel 16:23, a Bíblia diz assim que os conselhos que Aitofel davam eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus.
Então a Bíblia diz que tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra de Deus. Eu quero sublinhar esse como se fossem justamente para desmascarar essa característica do falso conselheiro, do conselheiro enganoso, né? De alguém que, com uma capa de sabedoria, tem um coração duro, maligno e perverso e que se coloca ao lado dos reis, ao lado das figuras de autoridade para dar maus conselhos, para trazer vozes que não representam a voz de Deus para aquela autoridade constituída. E Aitofel foi uma figura assim. Eu destaquei esse como se fossem porque, de fato, muitas das vezes o inimigo ele não vem declaradamente se revelando. Ele vem como se fosse bom. Ele vem como se trouxesse a palavra de Deus. Ele vem com uma capa de piedade, negando, entretanto, o poder de Deus e a autoridade de Deus sobre a vida das pessoas. Então, ele vem de uma maneira aceitável para o senso comum. E com isso, ele se aproxima da autoridade constituída para influenciar de uma maneira maligna. Então, Aitofel, como se fosse a palavra de Deus, mas não era. Então, eu faço um paralelo dessa fala aqui do autor do livro, né, com a palavra de Paulo lá em 2 Coríntios 11, versículo 3. Quando Paulo, falando para a igreja, diz assim: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza são qualidades de um bom conselheiro, de um bom conselho. Isso vai frontalmente contra os conselhos que Aitofel deu para Absalão naquela época, né? Então a gente vê na continuidade da história cenas escandalosas acontecendo no palácio de Jerusalém. Davi tinha deixado 10 concubinas para cuidar do palácio, e Aitofel deu um conselhão para Absalão. Você monta uma tenda no eirado, na cobertura do palácio, e você vai ter relações com essas mulheres à luz do dia, né? E assim você vai se tornar odioso ao seu pai. E Absalão seguiu esse conselho de Deus, né? E fez esse ato de iniquidade. Então, queridos, a exposição da iniquidade, ela não é nova. Ela não aconteceu somente na semana passada, aqui em Brasília, com esses casos que estão falando por aí, né? Ela é antiga e existe uma semente maligna que patrocina essa exposição, que torna banal essa exposição, que torna corriqueira essa exposição, que na verdade é um mecanismo que o diabo usa para pisar na imagem de Deus na vida das pessoas. Quando a baixaria é exposta, o diabo está zombando das pessoas. O diabo está desvalorizando as pessoas, pisando nas pessoas, e ele pisa, desvaloriza, e depois, quando as pessoas não valem nada, estão destruídas, ele joga fora. É assim que o inimigo age, né? Banalizando o pecado, banalizando a perversidade, banalizando a miséria moral e espiritual. Então, esse grande conselho que Aitofel deu para Absalão: vai lá e transa com as concubinas lá e você vai ser o cara, né? E ele foi lá e fez, né? À vista de todos os olhos, de toda a nação. E isso fere frontalmente aquilo que Paulo falou aqui sobre a pureza e a simplicidade devidas a Cristo. Irmãos, existem falsos conselheiros nos dias de hoje
que são conhecidos pelo que falam, né? Pureza é importante. Pureza não caiu de moda. Pureza no falar, no proceder, são importantes. Jesus, muito sabiamente, deu a dica para nós. Ele falou: a boca fala do que está cheio o coração. Então, para mim, é muito assustador que pessoas próximas às lideranças dessa nação tenham a boca tão suja, né? Tenham a boca tão suja, tenham expressões tão sujas, tão imundas, e se coloquem como conselheiros da nação, e se coloquem como porta-vozes da integridade, porta-vozes da justiça, porta-vozes da ética. Então é contraditório, no mínimo. Pessoas que xingam autoridades, pessoas que menosprezam autoridades. Se você for ler lá a Epístola de Judas, você vai ver um perfil semelhante também. Pessoas que se banqueteiam nas festas, né, da igreja, era aquilo que Judas estava condenando, desprezam, difamam autoridades superiores e se colocam como conselheiros da nação. Pode uma fonte ruim dar coisa boa? Não dá. A boca fala do que está cheio o coração. Se a boca não tem pudor nenhum de falar tanta barbaridade, tanta coisa obscena, tanta coisa baixa, tanta coisa que menospreza e despreza as pessoas, é porque o coração está cheio disso. O coração está cheio de iniquidade. O coração está cheio de rapina. Pode ter um terno por fora, pode ter uma gravata, pode ter uma pose, mas o coração está podre, né? O que o Brasil precisa é de arrependimento. Não são de conselheiros de boca suja, né? O Brasil precisa de arrependimento. Isso é independente de orientação política, né? Isso é independente disso. O Brasil precisa de arrependimento e de pessoas que tenham justiça na vida e nos lábios, né? Justiça, mãos limpas e coração puro, né? Pessoas dessa qualidade é que a nossa nação precisa hoje. E Aitofel era um cara totalmente oposto disso. É interessante porque na continuidade da história a gente vai vendo as reações que ele teve quando seus conselhos não eram seguidos. Como se diz, né, na linguagem de hoje, Aitofel dava piti quando os seus conselhos não eram seguidos, né? Isso é uma característica desses falsos sábios, falsos mestres, né? Se sentem melindrados e dão piti por não serem apoiados. E aí que vomitam mais ainda a sua nojeira, né? Em tudo quanto é meio, não tem pudor nenhum quanto a isso. Então, nós, como igreja brasileira, a gente precisa refletir o que a gente está ouvindo, né? Quem está moldando a sua visão, né? Quem está te influenciando, né? Pode ser o influenciador digital da moda, pode ser o A, o B, o C, né? Mas que água você está bebendo, na verdade? Porque a água que você bebe, você vai reproduzir. Você vai devolver isso, né? A boca fala do que está cheio o coração. Quem que está acessando o teu coração e te dando conselhos nesses últimos dias? Estou falando a nível de nação, né? Porque é muito evidente isso, não tem como tapar o sol com a peneira, né? Existe um nível de iniquidade, de baixaria, que, sinceramente, eu não sou tão velho assim, mas eu não vi, não tenho visto nesses últimos 40 anos, pelo menos, não vi nada igual ao nível de baixaria que a gente vê hoje em dia, né? Então é uma realidade muito triste, uma realidade que envergonha o nosso país, a nossa nação. Do ocupante do palácio, do Planalto, da Câmara, do Senado, até o gari que varre a rua da frente, nós somos um povo de impuros lábios. Nós somos um povo de iniquidade na boca, né? Nós não temos pudor nenhum
de xingar, de destratar, de falar besteira. E é impressionante que até no meio cristão, você às vezes ouve umas barbaridades que você fica assim, Jesus amado, a galera esqueceu de Efésios 5, né? Esqueceu, não está lendo Efésios 5 ali. Então, queridos, essa palavra de hoje, ela é uma palavra que arde no meu coração já há algum tempo e eu não me sentia, na verdade, muito à vontade de compartilhar dessa forma, mas o Espírito Santo me incomodou e eu tenho que compartilhar aquilo que ele me entrega, né? Nesse sentido, que conselhos nós estamos ouvindo, né? Quem é que está nos influenciando? Será que é o Aitofel da vida? Ou vários deles, né? Eu vejo tantos cristãos defendendo tão cegamente, tão ferrenhamente suas bandeiras, que eu fico pensando assim, meu Deus, se esse irmão, se essa irmã tivesse essa mesma garra, essa mesma força, essa mesma intensidade, essa mesma vibração para defender a bandeira do Evangelho de verdade, de salvar pessoas, de ver pessoas saindo da morte para a vida de fato, né? Eu fico pensando nisso. Que evangelho é que nós estamos pregando? Que evangelho é que nós estamos mostrando ao mundo? Né? Como Paulo disse com relação aos judeus, né? Muitas vezes o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios, entre os não cristãos, por nossa causa. Por nossa causa. Nós, como igreja brasileira, precisamos nos arrepender enquanto é tempo. Enquanto dá tempo de arrepender-se, nós precisamos nos arrepender de toda essa maré de lama, de iniquidade que entrou dentro das nossas congregações e está esfriando e matando a nossa fé. Nós precisamos nos arrepender antes que seja tarde demais. Eu sei que essa palavra pode não alcançar muita gente, mas se alcançou você, é porque é para você. E se eu estou falando, é porque é para mim também. Então, que outros 7.000 também abram suas bocas e proclamem essa palavra de arrependimento, de conserto e de santidade ao Senhor nesses dias. Que a gente possa ouvir bons conselheiros, gente séria, gente honesta, com essas características que Paulo falou aqui: simplicidade e pureza. Conselhos que te levam a uma vida de ostentação, a uma vida de desperdício, a uma vida de mostrar valor e poder mundano, não são conselhos que vêm da parte de Deus. Conselhos que usam de agressividade, que usam de desprezo, de menosprezo, de preconceitos, de diminuição de outro ser humano, de xingamento, de baixaria, de palavrão, de insinuações malignas, maliciosas, maldosas, não são conselhos de Deus. Então é hora da gente dar um basta nisso, né? É hora de dar um basta nisso. E voltarmos à santidade do nosso primeiro amor com Jesus. Voltarmos ao impacto da glória, do temor do Senhor sobre nós. Você que é cristão, talvez você esteja um pouco frio hoje, mas se você realmente conheceu a Cristo, você sabe do que eu estou falando. Lembra aquele impacto que você teve quando você se encontrou com Cristo de verdade? Aquele santo temor, aquela vontade de largar tudo, de considerar tudo como desprezível diante do amor e da glória do Senhor. Sabe, aquele senso de encontrei o caminho e eu me entrego humildemente a esse caminho. Sabe, esse impacto? É isso que Deus quer restaurar em nossos dias. Felizmente a igreja trocou o seu primeiro amor por outros amores. Por isso o coração dela se encontra tão duro, tão confuso, tão bagunçado e tão sujo. Mas ainda é tempo. Se essa palavra está chegando e Jesus não retornou ainda, é porque Ele quer nos consertar antes do seu retorno. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja no Brasil.
Amém? Deus te abençoe. Obrigado por ouvir essa palavra, por me suportar em amor. Eu poderia orar aqui, mas, diferentemente das outras vezes, eu não estou sentindo essa direção no momento. Eu deixo essa palavra ecoar no teu coração, nos teus ouvidos, na tua mente, e o Espírito Santo vai gerar a oração que você precisa fazer, a oração que eu preciso fazer à luz dessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um bom restante de semana e seja luz.